Eu já estou cansado de ver esses comentários aqui. Ah, o desprezo, o tratamento dos ex-membros tem base bíblica. E aqui citam 1 Coríntios 5,11. Então, eu vim aqui dar a resposta sobre esse texto. 1 Coríntios 5,11 é utilizado na organização da Assembleia de Jeová para justificar o desprezo com os ex-membros, que é uma prática que é utilizada para aqueles que saem da organização. O silêncio, não é falado nem sequer um oi. Isso quem diz é as próprias publicações. Então, vamos entender o que esse texto está falando. 1 Coríntios 5,11, que está aí na sua tela para você acompanhar. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Para que a gente entenda um texto bíblico, é necessário entender o contexto. Qual é o contexto desse texto bíblico? Se você for ver o versículo 1 do capítulo 5, você vai entender. Você está vendo aqui que está marcado: fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Veja que chocante. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para uma congregação de Corinto sobre um homem que era irmão de fé, que estava tendo relações com a madrasta. Estava traindo o seu pai com a madrasta. E isso estava chocando as pessoas da região. Então esse é o contexto. E foi isso que Paulo escreveu à congregação, para que não se devesse associar-se. No texto não se está referindo o desprezo, o tratamento com invisibilidade, mas sim não se associar com pessoas dessa forma, que estava tendo uma conduta como cristão na congregação, mas que fora estava fazendo coisas indevidas baseadas na Bíblia. Então esse é o contexto. No meu vídeo que eu fiz aqui, que você pode rever, eu falei que eu fazia parte da organização da Testemunha de Jeová e eu decidi sair dessa organização por não concordar com alguns aspectos humanos que era orientado pela denominação. Eu não discordei da Bíblia, eu não discordei dos ensinamentos de Cristo, mas eu discordei de orientações humanas. Mas aí vem algumas pessoas, como vocês viram, e dizem: desprezo é por conta do texto bíblico. Então, minha querida que comentou, qual desses pecados aqui eu cometi por sair de uma denominação? Eu sou idólatra? Eu sou alcoólatra? Eu sou caluniador? Nenhum desses aqui refere-se a mim. Eu saí da denominação por discordar de ensinos humanos. Humanos. O texto bíblico aqui é um texto distorcido. Não tem contexto. As pessoas que geralmente são desassociadas, ou seja, são passadas por um julgamento e são colocadas expulsas da congregação, geralmente não está neste contexto que foi aplicado pelo apóstolo Paulo. São pessoas que passaram por algum pecado, sim, mas, no entanto, nenhum pecado foi chocante a esse ponto. Além do mais, se mesmo assim fosse feita a aplicação da excomunhão, que é praticada nas nações cristãs, o texto fala de não se associar. Não fala que a pessoa deverá ser invisível. Não fala que a pessoa deverá ser proibida de falar com aquela pessoa que saiu por um pecado. E além do mais, é justificado com esse texto o desprezo com os ex-membros. No entanto, se for casais, se for homem e mulher, esse texto aqui não é aplicado. Pelo menos isso, né? Mas, no entanto, baseado em quê? Porque o texto aqui não falou se era homem, esposa, criança, filho, se era de menor ou maior de idade. O texto não fala disso. E da onde tiraram essa exceção de que a associação não está envolvida também no casamento? Ou seja, o que é feito depende da interpretação da liderança. Se a liderança fala, não é para falar com os ex-membros, ok. Não é para falar com parentes, ok. Não, no casamento pode falar. Baseado em quê? Baseado na interpretação da liderança. Vou fazer esse vídeo aqui porque eu já estava cansado das pessoas comentarem: ah, esse desprezo não é falta de amor. Esse desprezo é uma base bíblica. Qual é a base bíblica para mim? Que eu pedi para sair. Qual é a base bíblica para a pessoa que é dissociada? Que não cometeu nenhum tipo de pecado? Nem texto para distorcer tem. O exemplo dos cristãos é Jesus Cristo. Qual é o exemplo que ele deixou nos evangelhos do tratamento com os pecadores? Foi desumano? Ele tratou como invisíveis? Ele tratou como lixo? Totalmente diferente. Quem fez isso foram os fariseus. Os fariseus queriam apedrejar a mulher que era prostituta. Jesus disse o quê?
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Era assim que Jesus tratava as pessoas que eram pecadoras. Os fariseus acusavam Jesus de andar com pecadores e com cobradores de impostos. Os fariseus falavam isso. Jesus foi totalmente diferente. Não quer dizer que Jesus tolerava o pecado. Jesus amava os pecadores e dava oportunidade para que eles pudessem se arrepender. É diferente. Esse é o exemplo do cristão. Esse é o exemplo que deve ser seguido. Ah, Zé da Manga!